Opinião livre, sempre entrevistas interessantes, com pessoas interessantes, temas atuais. Hoje eu estou aqui no restaurante indiano Charim e tenho a satisfação de conversar com a vereadora de primeiro mandato. Ela é integrante da Brigada Militar, vereadora comandante Nádia Gerard. Bem-vinda. Prazer estar aqui contigo, sempre é bom conversar contigo aí, principalmente pelas opiniões fortes aí, as entrevistas sempre muito bem relevantes e atuais, né? Muito obrigado, prazer recebê-la. Vereadora Nádia, primeiro mandato, tem aí um pouco mais de 100 dias, né, de vereança. Tá gostando da Câmara? Sabe que quando eu fui para a Câmara, me perguntaram assim, e aí, tá preparada para a Câmara? Eu disse, eu estou, quero ver se a Câmara está preparada para mim. Boa. Porque assim, nós estamos acostumados, né? 28 anos de Brigada Militar nos deu um certo cabedal de conhecimentos, de atitudes, de gerenciamento de crise, de conversa com a população, com as comunidades, que já te distensionam quando tu chega na Câmara, né? Uhum. Então as pessoas perguntam, é mais fácil na Câmara ou na rua? Eu disse, muito mais fácil na Câmara, porque na rua tu tá com colete, tá com arma, tu enfrenta situações que não estão selecionadas, né? Tu entra de serviço como um dia normal e essa rotina normal pode mudar em qualquer minuto, né? Já na Câmara tu tem ali, tu tá no ar-condicionado, sentado, com todas as legislações a teu favor ali, com uma pauta já pré-escrita. Que tu tem que cuidar ali são alguns inimigos que estão dentro da trincheira e que querem, né? muitos, e que querem desconstruir um serviço que é relevante, que é o da Brigada Militar e que eu estou ali exatamente para fazer isso, tratar sobre segurança pública. Essa foi a pauta, né? Foram quase 3 décadas de Brigada Militar? Quase 3 décadas, 28 anos. Bom, por que Brigada Militar? Por que tu decidiste entrar nas forças de segurança pública? Filha única, né? Mulher, filha única. Meu pai era sargento da Brigada Militar, né? E a família toda, de avós, tios, primos, são da família brigadiana. Então, acho que já vem no ethos, né? Ali já está no sangue, já de nascença, a gostar da Brigada Militar. Então, assim, desde a minha infância eu convivia nos quartéis da brigada onde meu pai trabalhava, tinha aquelas festas natalinas, festa de Páscoa, os coronéis então eram os tios, né, que eu chamava de tio quando era pequena, eu convivia com os filhos dos brigadianos, a época em que meu pai estava na ativa, era a época que tinha a Brigada Militar, tinha o supermercado, em que se comprava através do RE, então assim, eu comia da comida da Brigada Militar, convivia com os brigadianos, e isso cria naquela criança, no adolescente, depois aquele idealismo, né, de trabalhar também como o pai trabalhava, né? E surgiu a oportunidade que em 86 foi criada a Polícia Feminina da Brigada. Recente, 86 agora. Até era o coronel Jerônimo Santos Braga, que era o comandante, e que idealizou, né, trazer então para dentro da Brigada Militar, que esse ano completa 180 anos, a figura feminina, dando aquele equilíbrio necessário para as coisas do mundo, né? A instituição tinha que se renovar a partir do momento em que a sociedade se renova, né? Vamos desmilitarizar a Brigada Militar? Isso é ideologia de algumas mentes brilhantes aí que querem termolir até com a democracia. Né? Essa é a pauta da esquerda, né? Desde que eu estou no jornalismo, a esquerda bate na tal da desmilitarização. Mesmo que eu sei do que se trata. Mas se eu não soubesse, eu diria, vereadora Nádia, bom, se eles são a favor, automaticamente eu vou ser contra. Já não me serve, né? E aí depois nós vamos ver por quê. Por que não desmilitarizar? Olha, vamos primeiro falar o que eles dizem a respeito do militar, né? Que as polícias militares hoje são formadas de uma forma bélica, através da ideia do exército, de guerra, de guerrilha, do inimigo. Do extermínio. Isso aí, que a sociedade é aquele ente que tem que ser exterminado, que o pobre, o negro, essa é a fala da esquerda para a desmilitarização. Eu já digo o contrário. Pobres coitados que não conhecem a formação do policial militar, né? Desde a nossa caserna, nós somos trabalhados, nós somos cultuados, nós somos formados para sermos o quê? Servidores.
bastidores. Porque aquela fala de que o soldado está ali, o oficial também, eu passei por isso, de estar fazendo uma capina, de estar pintando uma parede, de estar fazendo cri-cri, isso faz o quê? Deixa o homem e a mulher mais humilde. Deixa as pessoas mais sensíveis à situação do outro. Te coloca na situação de também fazer um trabalho braçal que as pessoas fazem. Hoje nós temos os garis, tem as pessoas que são pintores, construtores na construção civil e que faz com que o policial militar também se coloque nesse lugar de servir. Então a primeira formação do policial militar é em respeito ao servir o outro. E isso é bonito porque exatamente o pessoal de esquerda não vê isso. O pessoal de esquerda quer usurpar das funções e fazer a dominação. Na Brigada Militar, na Polícia Militar, o que a gente faz? A gente tem noções de direitos humanos, tem noções de assistencialismo, tem noções de todos aqueles conceitos que a esquerda diz que nós não temos. Então, assim, quem fala em desmilitarização porque o policial militar está pronto para a guerrilha, com certeza não conhece o policial militar que é formado exatamente para ter um olhar de cuidador, de acolhimento, de proteção à sociedade. Então, assim, por óbvio, né, se querem desmilitarizar, primeiro entrem para a brigada para saber se é bom, para depois começarem a falar que é enorme bobagem que falam assim, e é da esquerda isso, é uma ideologia que quer terminar com o quê? Com a hierarquia, com a disciplina. Todo esquerdista não gosta das coisas colocadas no lugar. Quanto mais bagunçado, melhor, né? E a brigada não tem esse... Basta ver como deixaram o país, né? Com certeza, né? Conseguiram disseminar o ódio entre as classes e a gente aprende, né? Batalha. Na guerrilha, o que tu faz? Nenhum exército avança sobre o outro de cara aberta, né? Primeiro tu destrói, tu separa por facções para melhor combater, né? Então, quanto mais nós separarmos por classes, quanto mais a esquerda diz, são os brancos, são os negros, são as lésbicas, são os gays, são pessoas com deficiência, são pessoas sem deficiência, quanto mais se separa em classes, mais fácil a dominação. Esse faltou mulheres Faltou nesse mulheres, né? Sendo a vereadora... E eu disse, sou contra as cotas. Sou contra as cotas. Menosprezam a minha inteligência se acham que eu entrei na Câmara de Vereadores por ter cota, por ser mulher. Não menosprezem a minha inteligência. Eu acho que cota só serve também para dividir e criar esse acirramento que é típico de quem é da esquerda e que quer dominar através da subjugação. Como mulher dentro da Brigada Militar, foi difícil ou foi tranquilo? Ou o grau de dificuldade foi o que seria para homens e mulheres? Olha, igual. Igual. Não vai se vitimizar, vereadora? Com certeza não, com certeza não. Não vai dizer foi terrível, foi muito assediado. Primeiro assim, vai pra brigada quem quer, ninguém te puxa dentro de casa pra ir, né? Então assim, eu começo já tirando assim, não tem vítima, me trouxeram pra brigada. Não, tu vieste porque quiseste. Então assim, não tem vitimização. O mesmo preparo, os mesmos exercícios. Fui para o campo de sobrevivência uma semana, acho que foram até 10 dias o primeiro. Na mata mesmo? Na mata ali, em Butiá, tranquilo, perto de Cidreira também já fomos. Então, assim, é óbvio que existem diferenças entre o homem e a mulher, né? A mulher é um pouco mais frágil de força, apesar de ter umas mulheres mais fortes que alguns homens mais mirradinhos, né? Mas, em tese, a mulher tem um pouco menos de força. Mas desde que criaram armas, que criaram cacetete, criaram arma de taser, tu não precisa mais ter a força para pegar bandido, né, na unha. Então, assim, eu acho que a inteligência... técnica também, né? Técnica. E a inteligência sobrepõe qualquer tipo de força. Hoje faz tempo, né, que a brigada usa a inteligência, a técnica, a estratégia, a gestão. São essas palavras de ordem que a brigada militar tem no seu cerne, na sua essência. Nenhuma vitimização, bem pelo contrário, as mulheres que estavam dentro da brigada foram muito bem recebidas. A brigada militar se atualizou ao passo que a sociedade já tinha mulheres dirigindo ônibus, já tinha mulher dirigindo trem, já tinha mulher na construção civil, as mães já estavam dirigindo mais carros. Então, assim, uma adaptação que foi necessária para a continuidade da nossa instituição e que veio, sim, equilibrar. Pronto, ninguém, não é aquela briga
que ideologicamente alguns quer dizer homens contra mulheres. Gente, tem espaço para todo mundo, desde que se tenha capacidade. Essa é a palavra. Quando eu fiz essa pergunta, logicamente, que era uma provocação positiva, mas a gente sabe que também em alguns locais, em algumas áreas, há de fato homens que abusam, há o assédio, há o assédio moral, há o assédio sexual, isso tudo tem que ser combatido. O problema é quando se transforma estas situações e se trata essas situações como se fossem a regra. Com certeza. E aí a gente tem uma distorção, eu acho, que no trato da coisa, tá? Então, vamos pegar o caso do José Maier, que falou que ele é de uma geração que se acostumou a isso, né, que não sei o que, blá, blá, blá. Opa, só um pouquinho. Só um pouquinho. Quer coletivizar, né, a culpa, né? A maioria dos homens da geração dele nunca fizeram o que é atribuído a ele, né? Não é isso? Com certeza. Eu digo assim, há uma massificação assim das mulheres que se dizem feministas, né? E eu vou dizer assim, eu sou feminista e o feminista, a mulher feminista não é aquela mulher que é contra o homem ou que se vitimiza. A mulher feminista é aquela que não se deixa ser vítima. É diferente. Por eu ser mulher, eu sou feminista e eu vou me colocar numa posição, uma postura de que eu não vou me deixar ser vitimada. Por óbvio. E direitos iguais? Com direitos iguais, com deveres iguais. É isso aí, né? Com certeza, direitos e deveres gente. Iguais. Com certeza. Isso para a senhora é ser feminista? Com certeza, assim, ó, totalmente assim embaixo. Essa questão do José Maier, a gente vê bem, assim, ó, é pontual, né? Ele dizer, minha geração foi criada assim. É meio complicado a gente fazer isso e passar uma régua ali de que todos os homens da geração do José Maier se passam ou acham que a mulher é propriedade, enfim. Ali nós temos um problema pontual. E que ele mesmo, né, falou, eu fiz, né, e que vai ser por isso. Esse é um crime, né? Abusar da mulher, usar a condição de ser homem ou de ser superior àquela, porque me pareceu, né, que ele é o artista e ela era uma funcionária ali, né, de usar esse poder de mando, né, dessa subordinação da menina com ele, isso é crime. E como crime tem que ser tratado, ponto. Né? Nós não podemos levar assim que agora todos os homens, é aquela questão de que dizem, né, todo homem é um potencial estuprador. Gente, que é isso? Mas tem a história da cultura do estupro. Gente, é uma coisa louca, coisa louca. Porque o estupro é crime, enfim, é um crime gravíssimo, o estuprador tem que ser banido da sociedade. Certeza. Agora, dizer que todo homem tem a cultura do estupro... Isso é complicado, né? Porque assim... Não, isso é uma distorção, né? Distorção total. E outra... É óbvio que a gente sabe que existe agressão contra a mulher, existe ainda violência contra a mulher. Sem dúvida. E sempre existiu, né? A gente vai ver, hoje aparece mais porque tem uma lei que protege a mulher que ainda não conseguiu romper essas amarras, que ainda não conseguiu sair desse círculo de violência e que necessita ainda um amparo maior, uma política pública, um acolhimento, uma rede que faça esse atendimento de forma diferenciada. Mas também o agressor tem que ser tratado. Claro. Porque se aquela vítima do João, digamos assim, conseguir se libertar, o João vai procurar outra vítima em potencial. Então, assim, é a mesma coisa é um crime. Então, nós temos que tratar também o agressor. Tu foste da Maria da Penha, né? Criei a Patrulha Maria da Penha. Da Patrulha Maria da Penha. Criei a Patrulha Maria da Penha, já em Estrela, com um nome diferenciado. Lá era a Operação Família em Paz. Como é que funcionava? Lá em Estrela nós começamos a ver o índice interior do estado, né, de muitas mulheres agredidas dentro de casa. Qual é o problema? Não é só contra a mulher, é contra os filhos também. Porque as crianças começam a aprender aquele modelo, né, que o pai bate na mãe, o menino vai entender que na fase adulta vai bater também na sua mulher. E a menina a ser subjugada, né. Então nós começamos a atuar naquelas mulheres que faziam um registro, que ainda são poucas. As mulheres têm vergonha, têm dependência financeira, nós temos que falar isso. As mulheres têm dependência financeira, têm vergonha, têm os filhos, elas têm medo de perderem os filhos, ela tem dependência emocional. Então assim, como é que se fortifica essa mulher? Aí nós criamos
essa ronda dentro de Estrela que ia nas casas dessas mulheres que registravam para dar um apoio maior, fazendo com que o agressor não voltasse a agredir essa mulher. Claro. E em Porto Alegre, com a Patrulha Maria da Penha, é o mesmo caso. Pela sua experiência, como é que os agressores recebiam isso? Porque o agressor tem que ser contido, né? Com certeza. Ele tem que saber que a mulher não é propriedade dele, que ele não pode fazer o que ele quiser. Até porque o agressor, se tá... E as mulheres muitas vezes justificam, deixa eu fazer um parênteses, as mulheres justificam que apanharam porque assim, coitado, perdeu o emprego hoje, coitado, estava precisando de um dinheiro, não recebeu. Sim, mas aí está no contexto da doença. Da doença, os dois, né? Os dois. E aí o que aconteceu? No primeiro ano da Patrulha Maria da Penha, em que a patrulha ia na casa para ver se o agressor estava descumprindo a medida protetiva de não se aproximar da vítima e estava lá, ele era preso. 40 homens foram presos no primeiro ano porque tentaram descumprir a medida. E o que eles diziam? Nossa, mas é verdade, a violência contra a mulher da cadeia. Sim, da cadeia mudou a lei. Então, assim, há uma certa intimidação. E é isso que a patrulha trabalha, com a intimidação do agressor, para que ele não volte a agredir a vítima, para dar maior sustentação àquela vítima, dar um acolhimento maior, proteção maior, que o Estado tem que fazer isso. A partir do momento que uma pessoa denunciou ao Estado, registrou uma ocorrência, o Estado tem o dever, e aí eu faço tu lembrares e aos teus telespectadores o que? Aquela advogada de Capão da Canoa, que foi morta por um policial federal, lembra? A tiros, o marido. Lembro. Ela tinha 10 registros contra a violência. E o sistema não funcionou. E o sistema não funcionou. Então, assim, ó, que inoperante esse Estado, através das suas polícias, que nada fizeram. Então, assim, não podemos. Não podemos. Então, assim, aquela mulher que acabou morrendo e denunciou 10 vezes, a que ainda não denunciou nada, nem vai fazer. Claro. Se ela morrer, ela denunciou 10, eu denunciar uma, eu vou morrer antes. Então, assim, há uma mudança nesse olhar do coitadismo que eu disse. O agressor da mulher é tanto criminoso quanto aquele cara que roubou um carro. E nós temos que tratá-lo assim, é criminoso, ponto. Bandido. Como todos os outros são. E isso aí, nós temos que parar de sentimentalismo tóxico, né, que tanto eu falo. Sem dúvida. Acha que o Brasil, enfim, esse momento, vereadora, que nós estamos vivendo, foi justamente o momento que tu decidiu, né, entrar na política. Acha que o Brasil tem jeito? Vamos torcer pela Lava Jato, né? Vai ter uma limpeza bem grande, que é importante. Nessas eleições já que eu concorri, por quê? Porque um grupo de segurança pública, tanto brigadianos, policiais civis, pessoal do IGP e da SUSEP entenderam que era necessário ter alguém que tivesse legitimidade no legislativo para falar de segurança pública. Porque a gente vê asneiras enormes ali sendo faladas. E muita crítica, né? Muita crítica. Muita crítica, uma crítica sórdida ao trabalho. Desvalorização. Ao trabalho do policial que está se arriscando ali. É diferente de uma criminalização, total, né? Bom, me permita esse parênteses aqui. Nós tivemos um embate entre entre um grupo heróico, né? Brigadianos heróis na frente do Hospital Cristo Redentor, que eles conseguiram neutralizar os criminosos fortemente armados, e teve um noticiário da TV do meio-dia aí que os botou como bandidos. Vergonhoso, né? Vergonhoso. Aquilo ali tinha que fechar e pedir desculpa à sociedade. Mas aí houve uma grita generalizada e, de fato, eles vieram a público e pediram desculpas. E eu falo, no Brasil, isso aí é que nós temos que fazer. As pessoas, a grande maioria das pessoas de bem, que trabalham, essas pessoas que pagam impostos, que querem mudança, estão se insurgindo. Eu acho que a Lava Jato vem, sim, para dar uma nova esperança. O juiz Moro, enfim, ali, de fazer uma limpa. Essa eleição agora, que passou, como eu estava dizendo, já mostrou isso. As pessoas querem mudança. Já na Câmara de Vereadores já tivemos 11 novos vereadores de primeiro mandato, porque as pessoas querem pessoas de verdade, não querem políticos montados. Qual foi o voto da comandante Nádia? Foi um voto conceitual. É isso que as pessoas querem conceito. Quem é essa que está hoje se candidatando? Ela tem história? O que ela já fez? O que essa pessoa já fez? E ela tem lado?
Porque as pessoas querem saber isso, né? Importante, porque muitas vezes a gente fica em cima do muro. Ninguém mais quer a gente em cima do muro, que é posicionamento. Na primeira entrevista que eu tive, depois que eu ganhei, me elegi, um jornalista me perguntou assim, que não estava no script, o senhor é a favor ou é contra o desarmamento? E eu falei, eu sou contra o Estatuto do Desarmamento, que veio de uma forma para subjugar, dominar o povo. E isso as pessoas querem ouvir. Elas querem saber que se aquela pessoa que votou é contra ou é a favor, é branco ou é preto. Eles não querem mais gente em cima do muro que chega na hora e não sai, e se abstém. Gente, eu acho horrível um vereador, um deputado chegar na hora de votar, vou me abster. Ninguém votou em ti para estar ali para te abster, mas sim para fazer com que a voz daquele que votou em ti seja ouvida naquele local. Então, quanto mais falar, quanto mais o eleitor souber quem é essa pessoa que ele está votando, quanto mais nesses 4 anos as pessoas se derem conta de que não se pensa em eleição, não se pensa em mudança para o mundo só no dia da eleição, se pensa durante esse período em que o seu legislador está ali trabalhando, assim que vai ter mudança. Porque assim, outro dia eu estive numa palestra e perguntei, quem quer mudança? Todo mundo. A maioria, né? 100% quer mudança. Quem quer mudar? São poucos, né, Diego? Claro. As pessoas não querem mudar. A zona de conforto está ali e aí a responsabilidade sempre é do outro, né? Claro. A nota baixa do aluno é do professor que não me deu a nota, o carro guinchado é a culpa do guarda ali, do agente de trânsito porque eu não paguei IPVA. Então chega, estamos cansados desse populismo barato, desse assistencialismo. As pessoas que trabalham querem gente de fé, querem gente que trabalhe e que faça mudança, que queiram mudar. Vereadora Nádia Guerra, comandante Nádia, obrigado pela entrevista. Muito obrigada, é um prazer sempre estar contigo aqui e parabéns pelos teus posicionamentos sempre fortes, não em cima do muro, de um lado ou do outro. Muito obrigado. Este Opinião Livre, se você está nos assistindo no YouTube, não deixe de se cadastrar, se inscrever aqui para receber as nossas atualizações. FEComércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema FEComércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro, temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio e quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed.
Programa Opinião Livre. Lembrando as senhoras e aos senhores que nós estamos no canal 20 da NET no Rio Grande do Sul, também no Facebook e no YouTube. Se você está nos assistindo no YouTube, inscreva-se para receber as atualizações do nosso canal. Com satisfação, eu recebo Jaime Eduardo Machado, Procurador da República. Prazer te ter conosco. Prazer é meu. Boa noite. Tudo bem? Tudo bem. Quantos anos como procurador hoje? Tu já, de certa forma, penduraste a chuteira. Eu ingressei no Ministério Público com 40 anos. Já ingressei meio tarde. Segui uma vocação que eu desviei do jornalismo. Sim, porque eu comecei como jornalista e sou jornalista profissional com registro do Ministério do Trabalho. É uma coisa rara. Me lembro que eu aproveitei um lapso naquela legislação no tempo do Jânio, depois da renúncia dele. Então, todos aqueles que exerciam função em empresa jornalística que implicava em redação, eu era redator lá de vários programas, poderiam se inscrever no Ministério do Trabalho como jornalista profissional. É um título que eu tenho até hoje com muito orgulho, além de Procurador da República aposentado. Eu desempenhei aqui em Porto Alegre um período, consegui chegar à chefia, e depois fui para Brasília e lá aposentei. Confesso que a minha aposentadoria foi meio precoce. A exemplo do presidente Temer, que fez o meia-culpa, eu também faço isso. Mas, de qualquer maneira, acho que no período em que eu exerci as funções aqui, eu, no mínimo, dei tudo de mim para que o Ministério Público se tornasse, naturalmente que se trabalhou na época, eu ingressei antes do período da Constituinte de 88, a Constituição de 88 é que deu essa feição ao Ministério Público. Quer dizer, o Ministério Público, nos estados e no âmbito federal, era um mero departamento, digamos assim, do Ministério da Justiça, o federal, e da Secretaria de Justiça, o Ministério Público local. Não tinha independência? Não tinha independência, autonomia. Para investigar os poderosos, então, nem fala. Não havia condições. Nós éramos, inclusive, induzidos amigavelmente a dar, em mandado de segurança, parecer sempre favorável à autoridade coatora, que era o responsável pelo ato, acoimado de ilegalidade. Mas então, se você me perguntar quais foram as instituições que mais evoluíram nesse período, a partir da Constituição, foram seguramente o Ministério Público, que se desvinculou do Poder Executivo, ao qual estava atrelado, que as constituições anteriores, todas elas eram divididas em 3 poderes. Dentro desse poder devia caber todas as instituições. E o Ministério Público ganhou autonomia, sendo considerado como instituição indispensável à administração da Justiça. E a outra instituição, a Justiça Federal, que havia lá desde o tempo do Getúlio, se não me engano, mas completamente adormecida, e adquiriu uma feição assim, de desenvolvimento impressionante. Cada vez que eu entro no prédio aqui da velha Procuradoria da República, eu fico imaginando o que era isso aqui, quando eu aqui ingressei, em Brasília inclusive, O prédio que se ocupou lá no início, quando eu fui em 1980, era um prédio que no projeto lá do Niemeyer era um hospital. Hoje existe lá um palácio, acho que é um exagero aquilo, inclusive, Aquele prédio da Procuradoria-Geral da República eu considero um exagero, mas de qualquer maneira foi uma obra do Geraldo Brindeiro, no governo do Fernando Henrique. A obra que eu digo foi quem era o gestor da Procuradoria-Geral da República na época. De modo que foram instituições que evoluíram bastante. E hoje, quando a gente assiste o trabalho desses meninos, vou falar meninos porque o meu tempo passou, eu fico impressionado com a forma como eles trabalham, honestidade sobretudo. Diego, acho que nós temos que saudar uma nova geração que está surgindo aí, inclusive no âmbito político, Mas por prefeitos isso, locais, mas, gente nova, isso aí é fundamental. Ainda no aspecto do Ministério Público Federal, por isso que eu te fiz a pergunta, quando é que tu tinhas entrado e tal. Porque eu entrei só para resumir, sem querer te interromper, para situar bem as pessoas, eu entrei no período em que estava se esgotando o regime militar. E nós, na época, todos, trabalhamos num lobby muito forte, junto à Constituinte, aos deputados, para que o Ministério Público tivesse essa feição. Tivesse independência. Independência, autonomia. Porque nada disso que nós estamos vendo hoje, em termos de Lava Jato, aconteceria
Em absoluto. se não tivesse aquela força-tarefa liderada pelo Dr. Deltan Dallagnol. Sem dúvida. Ministério Público Federal. Sem Lógico que você tem outros componentes ali, tem Polícia Federal, tem o próprio Moro, a Justiça Federal, mas os procuradores é que estão mostrando, estão fazendo, olha, estão sendo um grande orgulho. Aquele time ali está sendo um grande orgulho para o Brasil. Nós temos, obviamente, que admitir que, por vezes, há atos, atitudes que aparentemente são atitudes um pouquinho além, digamos assim, do habitual. Há excessos. Agora, qual é o único parâmetro que nós temos para avaliar se o trabalho é um trabalho adequado, conforme a legislação ou não? São os recursos. E qual é o percentual de reforma das decisões? Vamos nos situar no juízo de Curitiba, que é um juízo de primeiro grau, que cabe recurso aqui para o TRF. Quantas decisões o TRF alterou do Moro? Que eu saiba, 90% das decisões têm sido tomadas aqui por turmas, inclusive por unanimidade. Não, inclusive eles têm aumentado algumas penas também, do Moro. Também. Quer dizer, isso aí evidencia que eles estão trabalhando corretamente, né? Nós temos que, até pelo zelo na aplicação da lei, por vezes alertar para certos excessos que são cometidos, isso é normal. Mas como é que tu vais combater, meu prezado Jaime Eduardo Machado, quadrilhas poderosas, bilionárias, que se apropriaram do Estado brasileiro em todos os seus níveis, se daqui a pouco você não meter o pé na porta, e eu estou falando assim, meter o pé na porta dentro da institucionalidade, né? Daqui a pouco, eu lembro que há 3 anos, quando começou a Lava Jato, havia uma grita generalizada dos advogados criminalistas. Hoje já não é mais assim. Eles estão na função deles, né? Porque indúbio pro réu, né? Na fase do processo. Agora, na fase da investigação, isso é importante, indúbio pro sociedade. Então, quando nós vemos aí uma lista a ser divulgada, quer dizer, isso aí atende ao anseio da sociedade, né? Nessa asepsia que está se fazendo. E se você remontar lá o início, a origem da Operação Lava Jato, tudo aquilo ali estava, digamos assim, sob o foco, né, de uma injustiça que se estava cometendo a uma classe política que vinha legitimamente eleita, né, de empresas, empreiteiras que davam emprego, que é o fundamental em qualquer sociedade, mas hoje já se percebe que havia realmente um aparato criminoso. E a busca dos responsáveis é extremamente difícil. Quem tem que fazer prova num ambiente como nós temos hoje, de alta tecnologia, de repasses de dinheiro através de espécie, como é que você prova, né, o pagamento em espécie, se não por um flagrante, uma fotografia, e mesmo assim, quem é que garante o que estava no conteúdo daquela mala? Então o trabalho é um trabalho hercúleo. O Moro, nós sabemos todos, se espelhou basicamente na Operação Manipolítica, a Operação Mãos Limpas na Itália. E naquela operação se demonstrou extremamente, não só eficaz. Eu costumo dizer que essa justiça que o Moro faz, às vezes exagerando um pouquinho, é a tal justiça eficaz, né? Não que a outra não seja ineficaz, mas é menos eficaz. Ele trabalha fundamentalmente de braços com a opinião pública. A opinião pública tem uma importância enorme, né, digamos assim, para o apoio popular, para a movimentação das pessoas, que não se faz democracia sem apoio das pessoas, né? Faz parte do jogo democrático. De modo que nós estamos numa fase em que, se você analisar objetivamente, esses quantos foram agora? Esses 108, né? Que foram da lista do Fachin, mais ou menos 108. Nós vamos analisar, se você aprofundar um pouquinho ali tecnicamente, você vai ver que quase a metade foram simplesmente listados por prática de Caixa 2. O que é o Caixa 2? É o enquadramento no artigo 350 da Lei Eleitoral. O que é isso? É a falsidade ideológica. Qual é a pena? 5 anos. Prescrição, né, em 8, 9, 10 anos. Quer dizer, quem tem mais de 70 anos já tem a metade. Alguém tem esperança de que algum desses vai ser condenado por Caixa 2?
pura e simplesmente como falta de dados geológicos. Se houver ali, na forma de caixa 2, a lavagem de dinheiro, a corrupção passiva, desde que comprovada, são 22 anos, aí é diferente. Agora, pena de 5 anos, né? Ninguém vai ser condenado por caixa 2. Ninguém foi condenado até agora por caixa 2. Mas não está certo, né? Deveria, tá, né? Mas de qualquer... Claro que está. Mas quem é que vai dizer se é certo ou não condenar por caixa 2? Eu estou querendo, com isso, o Diego, dizer o seguinte, quer dizer, essa expectativa, né, em torno da lista, né, ela não pode resultar, digamos assim, numa expectativa de que vai haver punição para esses casos que eu mencionei. Em 68 você tem ali, esses são, se não me engano, 48 que estão listados apenas como caixa 2. É, praticamente a metade. Praticamente a metade. Quer dizer, em relação a esse, não se espera penalização, até porque grande parte deles já dobrou o cabo dos 70 anos. Né? E aí a prescrição é pela metade. Quer dizer, os advogados de defesa trabalham basicamente no processo penal com duas coisas. As nulidades, e aí eu lembro essa questão do rol das 88 testemunhas, né? Do Moro, ele está certo ou está errado? Em relação ao Lula? Em relação ao Lula. Sim, só para o Lula rolou 87 testemunhas. E o Moro, tá, ok, vamos botar, mas tu tem que estar presente em todas as audiências. É o seguinte, tá, tudo bem, aí chego no ponto. E se ele não estiver presente? Ou se ele obrigá-lo a estar presente e adiá-lo, ele não levanta uma nulidade. Esse advogado de defesa trabalha nisso. Eu não sei se com isso o Moro não esteja mais uma vez, talvez seja o caso, trabalhando com opinião pública. Quer dizer, eu vou mostrar que, na realidade, essas 88, 87 testemunhas se prestam exclusivamente a procrastinar o processo. Sobre esse aspecto, sim. Agora, chegar lá na hora da audiência e ele não estiver presente, não há nada que ele possa fazer. Se ele fosse um réu sob prisão preventiva decretada, que tivesse obrigado a comparecer, ele teria alguma penalidade. Agora, no caso, não. O direito americano é bem diferente, né? A gente até vê nos filmes... É mais prático. A gente vê nos filmes de júri, às vezes o advogado bota 4, 5 testemunhas e quer botar mais uma meia dúzia, e o juiz diz, não defiro. E o advogado fica brabo e ele diz, está definido, pá, e são aquelas e ponto final. Ele pode, ainda no direito brasileiro, o juiz tem um apoio técnico para tomar essa decisão. Por exemplo, houve lá uma testemunha relacionada, são 8 por fatos, por fato. Vamos dizer que ele tem ouvido lá 8 testemunhas num fato e tal. Mas vem cá, aí vem a 9ª testemunha, você vai depor sobre o quê? Não, sobre aquilo está esgotado, acabou. Então ele tem um amparo técnico para fazer isso. Porque se o cara não conseguir com 10 testemunhas provar a inocência, não vai ser com 80. É evidente, Diego, que o objetivo é a procrastinação. O advogado trabalha com duas coisas. Uma são as nulidades, que podem decorrer de uma atitude dele que vá contra essas questões relacionadas com limite de testemunhas e tal, a obrigação de comparecer. E a outra, a prescrição. E essas coisas estão imbricadas. Porque na medida que o juiz dá ensejo a uma nulidade, né, vai haver recurso, etc., o processo vai parar. E depois que acontece a denúncia, a prescrição vai correndo. Ela vai correr. Então o advogado trabalha basicamente com essas duas coisas, com as nulidades e com o tempo. Né? Costumo dizer que a prescrição é aquela dama, né, dos olhos da cor do tempo, que olha sempre no horizonte, né? Quer dizer, tudo para ela é o que vem depois, que ninguém sabe. Quer dizer, 2/3 dos processos nos últimos 10 anos criminais que passaram pelo Supremo Tribunal Federal, talvez até mais, mas 2/3 seguramente prescreveram. E essa perspectiva agora... Foro privilegiado. Mas no caso do Lula não é foro privilegiado, né? Não, mas não tem, aí não tem diferença. A questão da prescrição... Não, mas é que no Supremo leva mais tempo, Supremo, né? Claro, leva. Assim, esse percentual você não vai encontrar na primeira instância. Só que nós temos aqui no Brasil, nós temos 4 instâncias praticamente. É o juízo individual, é o juízo de primeiro grau, é o recurso para o TRF, no caso específico, é o recurso para o TRF, né? É o recurso eventualmente lá para o STJ e o recurso para o Supremo, que é a Corte Constitucional. É que o Supremo está soberbado. Mas é muito recurso, né? Mas evidentemente que é. É que nós temos uma Constituição, se nós formos analisar mais profundamente, grande parte desses problemas se iniciam, né, pela
prolixidade da Constituição. A Constituição tem mais de 1.000 dispositivos entre artigos, incisos, letras, etc. E aquele que vai interpretá-la, né, tem 1.000 situações. Você vê em que implicaria a criminalização da hermenêutica. Uma Constituição. Está lá. Você pega a Constituição americana, tem princípios. Claro. As Constituições Tá lá. tradicionais, né, são princípios. É. A nossa é como se fosse um código. Né? Então, mais de 1.000 dispositivos, seguramente. Ô Jaime, está na hora, na tua opinião, de se jogar fora essa Constituição e fazer uma nova? É muito difícil. Não? Você vê o seguinte, quem é que vai... Vamos supor que seja uma Constituinte exclusiva. Constituinte exclusiva significaria que não seriam legisladores. Em primeiro lugar, quem é que vai escolher quem para redigir essa nova Constituição? No voto, né? Podia fazer pelo voto. Aí tudo bem, seria um plebiscito. Sendo exclusiva. Sendo exclusiva. O cara só é eleito para aquilo. Eu vou esperar que uma Constituição que... Eu não tenho posição acerca a única convicção que tenho, os juristas pelo menos, é de que essa Constituição é excessivamente detalhista, né? E permite centenas de interpretações que tornam difícil a sua aplicação. A nossa Constituição é a Constituição de direitos, não é a Constituição de deveres. Você encontra na Constituição o resultado do trabalho dos lobbies, né, que atuaram no Congresso na fase da Constituinte. Você perguntar, mas o Ministério Público fez lobby? Claro que fizemos. Todas as corporações colocaram as suas pretensões dentro da Constituição. E quem pode mais... Boas e menos boas. E quem pode mais, obtém mais. É evidente. Se trabalhou todas essas... Mas não está certo. Todas né? essas instituições. Desta forma assim não está certo, né? Porque aí a gente acaba tendo... não quero falar especificamente do Ministério Público, porque eu acho que o Ministério Público está fazendo, tem seus defeitos também, mas eu acho que está fazendo o Ministério Público Federal um grande bem para o Brasil com a Lava Jato, eu já disse. Mas de maneira geral, Jaime. O problema é quando determinados grupos, sejam de dentro do próprio Estado, né, corporações, ou mesmo de fora, grandes grupos econômicos que se acoplam no Estado e capturam o Estado. Então, o Brasil hoje é um país de minorias, de grupos que capturaram o Estado. E os grandes aliados, as empreiteiras, né? Por que as empreiteiras? Porque um país com a dimensão do Brasil e com as carências que tem, está tudo por fazer, está tudo em obras. Ninguém assume o governo sem a necessidade da contratação das empreiteiras. Então a corrupção começa aí. Se você pegar países da Europa mais evoluídos, lá, Suécia, eles não têm mais quase coisa para construir. Parece uma resposta simplória, mas não é. Sim, mas mesmo quando construíram, aqui, não roubaram tanto. Não, é evidente. Não, mas nós estamos nesse contexto de carência permanente, e aí entra a associação com as empreiteiras. Né? Tanto que você ouve, né, o presidente, o Emílio Odebrecht falando, ele fala aquilo com a maior naturalidade. Você quer dizer o ex-presidente do Brasil? O ex-presidente do Brasil. Porque, pelo que a gente entendeu, era ele que mandava. Ex-presidente do Brasil. Agora, é que nós temos muito a fazer. Quer dizer, se você perguntar qual a reforma mais importante a ser feita, não acho que seja da Previdência, é a reforma política. Agora, quem é que vai fazer a reforma política? Os políticos. Interessa fazer uma reforma política drástica nos moldes em que nós precisamos? É muito difícil. Pressão reforma popular. Administrativa. E a pressão popular? Pressão popular é com que trabalha o Moro, né, para justificar até certos excessos dele, como aquela divulgação da gravação do Lula conversando com a Dilma. Aquilo ali é um prato para qualquer jurista dizer que ele cometeu, digamos, crime contra a segurança nacional, porque expôs um presidente da República, né? Mas tecnicamente... O Conselho Nacional de Justiça, me parece que não entendeu assim, né? Foi o CNJ que julgou, né? Foi o CNJ. Eu digo, é que isso aí dá margem a esse tipo de... Porque nós vivemos hoje um maniqueísmo brutal, né? Nós estamos tem aquele livro do Hausbaum, na Era dos Extremos, né? O Brasil hoje vive nos extremos, né? Não se admite... Eu aqui com o Ministério Público, eu admito que algumas coisas que o Ministério Público faz, talvez não devesse fazê-lo.
Agora, faz claramente com o objetivo de cumprir, como todas as instituições deveriam fazer. Agora, a realidade política, né, nessa relação com as empreiteiras, isso é brutal. As empreiteiras integram o orçamento da República há quantos anos? Ele está sendo bonzinho, Emílio, quando fala que é 30 anos. Ele fala que quando terminou o período militar, começou a esculhambação. Pois é, será que antes não havia? Havia, né? Mas não nesse nível. Não nesse nível. Não nesse nível. Acho que sempre houve no Brasil, né? Mas a escala mudou, né? A escala mudou até porque os valores são outros. Né? Esses valores de que hoje se fala são valores assustadores, né? Jaime, são bilhões. Encaminhando o encerramento desse nosso bate-papo, até onde vai a Lava Jato, na tua opinião? Sabe que há um artigo do Moro, né, muito interessante sobre, fazendo a comparação, isso aí coisa de 2, 3 anos, lá nos primórdios, fazendo a comparação com o fenômeno lá da Itália, né, e isso aí, a Lava Jato propriamente como processo, né, vai chegar um momento em que ela vai esgotar as suas atribuições, até porque ela está centralizada na Petrobras. Agora, o que é preciso fazer aí é uma ponte para que as reformas, especialmente a reforma política, aconteça, para que nós não caiamos no mesmo lugar que a Itália caiu, né? Porque isso aí abre margem para quê? Para o aventureiro, para o não político. Né? O que se quer agora não é demonizar a política, nós temos necessidade de demonizar os políticos que agiram da forma, porque não são todos, são todos. E aqueles que não estão enquadrados, digamos assim, é que serão responsáveis por futuramente dar uma visão política ao representado. Essa é uma grande ruptura que é hoje, né? Ninguém se sente representado. Por quê? Por uma patologia da representatividade. Isso é gravíssimo no regime representativo. O sistema está completamente falido. Não há uma vinculação entre o representante, que é eleito, perfeito, e o representado. O professor de ciência política Adriano Gianturco diz que a democracia é um sistema, é um método. Esse método tem que funcionar. Quando o método não funciona, sabe-se lá o que acontece, né? No caso nosso aqui, é uma questão de forma, né? Quer dizer, uma coisa que está despertando agora, não é porque não só a esquerda ia para as ruas, a direita ou o centro, enfim, essa coisa de esquerda e direita também está... É confuso. Defasado, é confuso, né? Isso aí é um sintoma muito grande de que há uma ânsia das pessoas de serem bem representadas ou de representarem diretamente os seus anseios, né? E eu acho que nós caminhamos para isso. A Lava Jato vai se esgotar em determinado momento, como processo. Agora, ela está simplesmente fazendo uma asepsia na política e deixando um espaço que vai ser ocupado por quem? Aí vai caber aos representados. Pena que 2018 esteja meio distante ainda. Né? Talvez fosse melhor que houvesse menos tempo para acontecer tantas coisas até o final de 2018. Né? Porque esse governo que está aí, ele vai se comprometendo. Cambaleante. Né? Ele é cambaleante. Se fosse como regime parlamentarista, como na Inglaterra, dissolve o A Congresso. dúvida que se tem é de quantas vezes já teriam havido dissoluções. Tinha virado o ventilador. Jaime Eduardo Machado, obrigado pela entrevista. Oportunidade que eu tenho. Excelente. Agradeço mais uma vez, te cumprimento pela forma como tu conduz as tuas entrevistas. Né? Nós temos muita satisfação em te ouvir, assistir o teu trabalho. Obrigado. Eu acho que o Brasil precisa disso, renovação, não só pela idade, mas pela mentalidade, principalmente. Muito obrigado. Tá bom. Este é Opinião Livre. Se você está nos assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e receba as atualizações. Fiquem conosco.
Sistema Fê Comércio RS apresenta a energia que circula, o clima que vira, a força que rola, o aperto que passa, a ideia que troca, a gente que toca, o desejo que anda, o tanto que gera, a vida que gira. Sistema Fê Comércio RS. Com você, a gente faz a economia girar. Com você, a gente faz a vida se movimentar. Ser gaúcho é preservar as tradições, é valorizar a educação e acreditar que um futuro melhor nasce nas páginas de um livro. É nossa tradição trabalhar duro. Temos orgulho do suor que escorre do rosto. Ele reconforta a alma e sedimenta uma vida digna. É nossa tradição valorizar o passado para desenvolver o futuro. CMPC Celulose Rio Grandense. Desenvolvimento é a nossa tradição. A vida é assim. Chove, faz frio, acaba a luz. A vida é assim. Chove, faz frio. E quando você menos espera, acaba a luz. A vida é muito melhor quando você está bem acompanhado. E é isso que inspira a Unimed a estar sempre do seu lado, cuidando de tudo para que cada um dos seus planos comece a ser realizado hoje mesmo. Cuidar de você. Esse é o plano. Unimed. Café com lojistas do Cindy Lojas Porto Alegre tem espaço garantido aqui no Opinião Livre. Vamos acompanhar o que o pessoal comentou sobre o evento. Olá, Diego Casagrande, tudo bem? Estou aqui no Cindy Lojas a convite dessa instituição muito importante aqui do setor do varejo em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, para falar sobre um tema que interessa a toda a sociedade, especialmente aos lojistas, que é a tributação e a grande dúvida que paira em torno de compreender esse complexo e intrincado e emaranhado de normas tributárias. Então a gente vai falar aqui com os lojistas sobre as grandes dúvidas e os desafios que estão na pauta do dia dos lojistas. Tributos que incidem nas operações, dúvidas que estão acontecendo, novidades que surgiram sobre o tema. Enfim, é um bate-papo, uma conversa bastante interessante para atender essa demanda e essa preocupação que é bastante importante, que é compreender e atender, aderir à legislação tributária. No Café com Lojista, mas um Café com Lojista tratando de tributação, como especialista na área. O que os lojistas precisam? Desvendar os impostos. No Brasil nós precisamos disso. É extremamente importante que a gente entenda ao menos um pouquinho. Nós não somos especialistas nisso, nós somos especialistas em trabalhar no varejo, em comprar e vender e servir o nosso consumidor. E é isso que nós precisamos fazer num momento de dificuldade, de crise no Brasil. Impostos. No Brasil, para citar um exemplo, nós temos uma empresa multinacional que tem 70 pessoas trabalhando na área contábil para desvendar os impostos. Que cada dia tem um, cada dia deve se pagar um. Essa mesma empresa na Inglaterra tem 3 funcionários para fazer o imposto. O imposto é um só, é um imposto só. E é isso, para esse caminho que nós temos que ir. Nós temos que ir uma distribuição correta. E o cidadão que está lá nos ouvindo hoje, ele tem que saber o seguinte: ele tem direito de andar numa estrada boa, ele tem direito a ter saúde, ele tem direito a ter educação, e ele tem direito à segurança. Tudo isso ele paga diariamente quando compra no supermercado, quando compra na loja, qualquer coisa que ele faz, que ele adquire, quando paga o seu imposto de renda. Porém, o cidadão brasileiro se acostumou que esse dinheiro de quem é? Não é de ninguém, é dele.
E ou ele vai para a rua cobrar isso, exigir de uma maneira correta, de uma divisão equânime para todos, ou então nós teremos o que está acontecendo no Brasil. Não temos nada disso, não temos segurança, não temos saúde, não temos educação. E quem gasta o nosso dinheiro? Quem leva o nosso dinheiro? É isso que nós precisamos chamar a atenção e precisamos fazer. Por isso, o Café com o Lojista hoje vai desvendar os meandros da tributação. Este é o programa Opinião Livre, acompanhando o Café com Lojistas do Sindilojas Porto Alegre e as opiniões que dali saíram. Abraço a todos, fiquem com Deus.